Olá, gente. E aí, tudo bem com Olá, vocês? Estamos aqui, eu, Nádia e eu, Regiana. estamos aqui e eu escolhi o tema hoje. Acho que ia ser bem legal a gente conversar sobre deixe que brincadeiras e alegria guie o seu caminho. E o motivo porque eu achei que ia ser legal falar sobre isso é porque hoje eu estava pensando sobre como a gente leva as coisas a sério. No caso, quando a gente está no sistema do ego, a gente leva as coisas a sério, leva tudo a sério. As coisas que as pessoas falam pra gente, o que acontece com a gente, e a gente fica só. A gente para de sorrir, no caso. A gente para de lembrar de quem que a gente é. Que a gente é só alegria, a gente é só amor. Eu adorei esse tema, mesmo porque eu acho que faz algumas 2 ou 3 semanas, talvez, não sei, mas por aí. Lembra que um dia a gente estava sem falar um tempinho, assim, e daí eu falei: "Nádia, eu preciso falar com você, porque parece que faz uns 5 dias que eu esqueci de rir", ou alguma coisa assim, lembra disso? Sim, eu lembro. Porque eu notei que eu não estava rindo, e o meu normal era sorrir mais. É engraçado porque a gente vai ficando envolvida pelo problema, é como se você estivesse vendo uma novela, um filme de suspense ou de terror ou de qualquer coisa assim, ou você estivesse perdendo o protagonista, o protagonista estava no hospital e você fica tão preocupada com aquela história, que você começa a falar daquela história, você começa a ter ansiedade para ver como que essa história acaba, se ela vai estar do jeito que você queria, né. Eu queria controlar a história, eu quero controlar o que está acontecendo fora, ao invés de aceitar o que está acontecendo fora e viver, como diria minha mãe, que ela sempre cita a Bíblia, uma parte que diz: "A cada dia o seu mal", mas Hum, a cada dia tem seu mal, mas a alegria divina ela está com a gente, porque esse mal que a gente fala, é o que a gente está controlando no mundo. Para os mestres ascensionados está tudo numa boa, a gente que está idolatrando, a gente está idolatrando a novela, a gente está idolatrando esse filme, e daí a gente se apega horrorosamente a isso, a gente se identifica demais, sem considerar que é impermanente. sim, Então acho esse tema maravilhoso. sim, eu achei legal porque eu estava pensando hoje como que o externo pode controlar os nossos sentimentos se a gente não está vigilante, né? Então, assim, eu estava super cansada, e aí eu não quero fazer nada, e aí eu estava pensando sobre coisas que aconteceram comigo e não sei o que, não sei o quê. Daí eu fiquei: "Não, mas espera aí, não é assim. Vamos chamar o Espírito Santo, vamos chamar o Espírito puro, né, o nosso eu superior". A gente pode chamar de ser maior também, né. É de várias formas, quem Eu maior, né, eu acho que é assim que chama. eu maior, o mentor, então assim, chamei o ser maior, chamei o eu superior e entreguei o meu cansaço, as coisas que aconteceram comigo e que eu achei que estavam controlando, então, quando eu percebi que estavam controlando o meu humor, para ele para ele resolver. Porque eu não consigo se não consegui resolver isso sozinha. Eu não A gente não É, consegue resolver a quando a gente não gente consegue. está levando isso a sério, né, o cansaço a sério, o que aconteceu com a gente a sério. Então aí eu me Exatamente. cansei ali. E parece que depois que eu entreguei isso, aí que eu consegui me movimentar aqui com as coisas que eu tinha que fazer e movimentar meu dia, sabe? Sim, não, isso foi exatamente como eu falei que eu no começo, né, eu falei assim: "Ah, eu liguei para você para conversar, para
para ficar leve de novo. Essa decisão de eu não vou ouvir o meu ego agora eu vou ouvir o eu superior. Agora eu vou aceitar que a alegria é minha função, a felicidade é minha função, né? É como no livro Um Curso em Milagres ele fala, escolhe outra vez. Pare de escolher a razão e o ego e o que está e ficar controlando e julgando o que está acontecendo nesse filme que é essa vida e escolhe viver essa divindade, essa alegria da eternidade, né? Sim. E é uma liberdade ter essa escolha, né? É uma liberdade ter essa escolha de brincar, para poder brincar, como é o que você disse, né? Como é o tema. Brincar, brincando nos campos do Senhor, né? Pulando de alegria, porque nós somos crianças, crianças divinas, crianças de Deus. Nós não sabemos nada num olhar, a gente vê tudo da nossa perspectiva de humaninho, mas tem toda uma divindade, toda uma criação vinda do amor e indo para o amor que a gente não está vendo. E daí a gente fica olhando esses pontinhos no meio do caminho e achando que eles são verdadeiros. Esse ponto é verdadeiro, essa pessoa é verdadeira. Por que que isso aconteceu desse jeito e não daquele jeito, né? Daí não Uhum. fica solto. E quando a gente tenta prender, a gente se prende, a gente se amarra, né? É, a gente está, então, no caso ali na resistência. A gente está em resistência ao nosso ser, ao nosso verdadeiro ser. Sabe o que isso me lembrou? É uma frase dessas de asiáticos. Não sei se é chinesa, japonesa, eu sei, não sei como, mas Uhum. é assim, seja como o bambu que se curva com o vento ou com a tempestade. Eu não lembro como que é essa frase direito, mas é isso. O bambu se curva com o vento. Então, o vento, as rajadas de vento, a tempestade caindo, 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 e ele não fala assim, pare, ai, eu sou coitadinho, ele simplesmente se curva com o vento, passou a tempestade, passou o vento, ele levanta de novo, está lá, belo e formoso em alegria. E a gente pode ser bela, formosa em alegria, né? Descansando na certeza da divindade, ao invés de lutando com a tempestade e com o vento, que são impermanentes. Sim, sim, é, exato. Não se identificando com o que aconteceu com a gente no passado, certo? Exato. Porque já foi, já se identificar com o Porque passado seria alimentar e se distrair. No caso, alimentar o ego e se distrair ao mesmo tempo, né? e só ver o passado, né? Como na lição. Eu só vejo o passado. E daí você fica olhando o passado e daí você não vê o futuro. Isso me lembra aquela outra história. Hoje eu tô cheia de lembranças. Não tem, eu acho que é a Medusa. Tem uma história que as pessoas não podem olhar para trás, senão elas viram pedra, né? Não olhe para trás, senão você vai virar pedra. E daí você olha para trás e realmente teu coração é em pedra. Mas se você olha para a luz, você vai com toda a confiança. Viva, viva no sentido de vida eterna, né? Uhum, sim. É, a única coisa que eu queria adicionar a isso que eu falei ali é que a gente vive, no caso, temos a tendência em viver no passado, né? Trazendo ele para cá, no caso, a memória dele, se identificando com ele em si, fazendo com que ele defina a gente, né? Enquanto que agora é o único instante que eu tenho para me livrar dele, ser livre dele, né? É verdade. Então, O agora é aqui o único tempo eu, eterno. aqui daí então, se eu carrego o passado comigo, eu fico séria, eu perco a alegria, então, né? É aquele Vira negócio. pedra, né? Você fica enrijecida.
sim. Porque o passado que nos traumatiza. Quando a gente E está ele nem aberta e ele nem é real. e ele nem é real. Exatamente, ele nem é real. E ele que te traumatiza, ele traz, né, ele transforma a gente em pedra. E é muito legal, porque quando a gente se toca disso, isso é uma grande eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados para mim. Confessar, expor, oferecer os pensamentos para esse altar do eu superior, desse eu maior, do Espírito Santo, para que ele pegue todas as minhas memórias, todos os meus pensamentos que são passados e ressignifique para mim. E use quando eu precisar. E me entregue quando eu precisar deles, para eu abandonar esse passado, para que eu abandone a forma dual, né? Para que eu vá para a unidade. Seja E deixa a sim, gente mais leve, porque daí a gente não tem responsabilidade pelo que está acontecendo. A nossa responsabilidade é a reconexão com esse eu superior, porque as coisas no mundo vão continuar acontecendo ciclicamente como as coisas do mundo, do reino da sim. terra. As leis são as leis, são as leis do universo. Vão continuar acontecendo mesmo, porque a dualidade é assim, né? É uma gangorra. É uma gangorra. E a grande alegria é que não existe leis, não existe nenhuma lei que funcione senão as leis de Deus, né? O livro Um Curso de Milagres diz, não existe nenhuma lei senão as leis de Deus. Então, se eu não acredito, se eu acredito tão amarradamente, tão piamente nessas leis do universo, eu vou ficar nelas para sempre, porque eu vou querer controlar, eu vou querer mudar esse mundo. E daí não dá para brincar nesse mundo, porque daí você tem que ficar arrumando o tempo inteiro. Mas Uhum. quando a gente pensa, é ele que está controlando, daí fica leve, daí dá para rir, porque é só uma passagem, uma brincadeira. É, a gente se acaba se acorrentando com as distrações daqui, né? Sejam elas dúvidas, conflitos mentais, sofrimento, vitimismo, né? Desejos, né? Desejos. E aí, ao invés de ser livre e alegre dessas distrações, Sim, ao invés de ser íntegro, no caso. Então, se a gente integra elas agora, nesse momento presente, conectado, e não se identificando com elas agora, estamos livres delas. Fácil, é eu gostei fácil. muito, eu gostei muito dessa palavra que você usou, íntegro, porque o íntegro, ele não se separa. Então, quando a gente está inteiro, quando a gente está sabendo o que está acontecendo, ou então quando a gente está bem humilde, eu não sou nada mesmo, então só o amor que é real e tudo abrange, então tô relax, posso brincar nesse game aqui. Hum. Sim, no caso, você quer dizer eu não sou nada mesmo. No caso, eu, Nádia, não sou nada porque eu sou amor. Eu, Regiana, não sou nada porque sou amor também. Sou amor Exato. infinito. Sou infinito. Porque se só existe o agora e o agora é eterno, e eu, em corpo e nome e personalidade, não sou eterna, eu sou uma fase só desse, eu sou só uma fase desse tempo, né? Desse tempo do universo. Eu sou finita. Eu não, era isso que eu queria dizer. Eu sou finita. Como eu sou finita, eu sou uma coisa que não existe, porque só o que é eterno é real. Dá mais segurança de ser mesmo, de estar brincando. Eu adoro aquela parte da Bíblia que diz: olhai os lírios do campo, que não semeiam nem fiam. E daí
Eles estão lá, estão vivendo, estão lindos, estão alegres, estão brincando, estão no campo, estão num lugar maravilhoso, com uma companhia maravilhosa, que são os outros lírios do campo. Na Bíblia, Então, os lírios significam a mesma coisa que no curso, não, né? Porque no curso os lírios, eles significam a inocência. não sei, eu não sei porque eu só sei esse pedaço da história. Mãe, lírio significa alguma coisa na Bíblia? Geralmente pureza, Ah, é a mesma coisa, então. mas esse olhar os lírios do campo, fale. Ah, significa para você não se preocupar com o que você está vestindo, etc., com as coisas do dia a dia. Realmente, não se preocupar com as coisas da terra, né? E acho que emenda com esse olhar os lírios do campo, para mim, é a mesma lição que I rest in God. Aham, eu descanso em Eu, Deus. eu descanso em Deus. A mesma lição. Porque Sim. quando eu descanso em Deus, é muito interessante. Eu, por exemplo, sou mãe. Quando eu descanso em Deus, eu não estou. é, todo o resto da casa, as mulheres que ficam em casa, elas têm essa sensação. Quando a mãe da casa, que isso é muito interessante, está relaxada, toda a família está relaxada. Quando a mãe está estressada, toda a família está estressada. Isso é uma coisa real, em todas as casas é assim. Mas Uhum. isso é real para todo mundo, para todas as pessoas. Isso é só uma metáfora para mostrar como funciona. Se uma pessoa é mal-humorada, todo mundo fica pisando em ovos em volta. Mas se você está relaxada, todo mundo fica relaxado. E isso é real, porque se você está num. Ontem mesmo que a gente estava lá na pizzaria, estava todo mundo relaxado, porque só tinha amigo ali, não existia um julgamento. Mesmo que a gente desse opinião para o outro, a gente sempre estava dizendo. Só tem uma boa saída, só tem amor aqui, só tem. A gente estava lá, não houve planejamento, isso também é muito legal. Não houve planejamento. Ah, vamos lá porque vamos lá. Não houve assim, Sim, vamos lá porque isso vai ser importante. Isso eu já achei muito bacana. E daí você está lá simplesmente porque você gosta da companhia, simplesmente porque a gente quer brincar junto, porque a gente quer estar em alegria. aham, E a gente quer o melhor para cada um. Então, estava todo mundo cansado, porque todo mundo tinha trabalhado muito, mas a gente estava em alegria só porque a gente estava junto. sim, E a sim. outra coisa que agora falando isso, eu lembrei que o Ekanata falou assim: eu gostei tanto de vocês cantando, porque na última vez que ele estava trabalhando, eu e a Helenice entramos no tapete, no tatame ali. E enquanto a gente esperava para receber a quiropraxia, a gente estava cantando, né, os mantras. E a gente cantou a plenos pulmões, porque a gente não tinha vergonha. É muito interessante porque essa questão das companhias poderosas, quem estava lá estava você. Então a gente está tão seguro do que a gente está fazendo que a gente pode cantar num lugar público, Uhum. gritando praticamente, e tá na alegria dele. Falou, foi tão legal. E depois eu penso que é só isso que a gente devia fazer. Só cantar, brincar e rir e gargalhar, porque essa é a nossa tarefa, né? Descansar em Deus. Sim, só para adicionar uma última coisa aqui. Descansar em Deus seria não se identificar com as coisas ou com o que está acontecendo. É algo que é só, apenas é. Sem Não é culpa, né? identificar comigo com essa identidade de Nádia, né? Não é se identificar com a identidade de Regi. Descansar em Deus só é. E é isso. Sim, essa Adorei parte, nossa né? conversa. Sim, E também foi vamos. relaxante. Foi, adorei. Eu Vamos gostei. fazer a chamada para o nosso
workshop presencial esse final de semana, dia 25 e 26, Vivendo o Amor. Será 2 dias onde eu e a Regi vamos estar falando sobre esses assuntos que a gente gosta tanto e faz com que a gente se conecte mais e mais com a verdade e a nossa essência, É, entendendo o que é amor. é isso mesmo, relaxar, né? Descansar em Deus e brincar nos campos divinos, em que a gente já está nos campos divinos. Venha, venha brincar com a gente. Venha!